texto de reforma da Previdência, como vocês sabem, foi aprovado no primeiro turno da Câmara dos Deputados em Brasília. Discussão vai, discussão vem. Hoje a gente se pergunta, como é que o texto vai ficar no final das contas? BPC, que é o benefício de prestação continuada para aqueles idosos que não têm condições de contribuir de jeito nenhum e que estão em extrema pobreza. Capitalização, você acabar poupando durante toda a sua vida para depois ter a sua aposentadoria. Trabalhadores rurais, professores, todos os trabalhadores em geral, como é que vai ficar toda a situação? Os nossos ouvintes e telespectadores entraram em conferência com a gente em um determinado momento. Sugeriram que essa reportagem fosse ao ar. E aqui nós estamos no esforço de reportagem para informar os cabroboenses, todos aqueles e toda a região a respeito de como está nesse momento a reforma da Previdência que foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Infelizmente eu posso dizer aqui a todos que é um mal necessário. Ou faz essa reforma agora, ou lá na frente todo mundo vai pagar. Todo mundo sabe que esse é um problema que iniciou, posso dizer, lá na construção de Brasília, com Juscelino Kubitschek. E todo mundo foi postergando, até que agora chegou o momento. Ou faz, ou a gente daqui a 10, 15 anos não temos dinheiro para pagar a aposentadoria de ninguém, porque a população está envelhecendo e os contribuintes estão diminuindo. E os professores precisam ficar de olho ainda na regra de transição para aqueles que estão próximos a se aposentar e também tem que ficar de olho no tempo de contribuição. A regra de transição é para aqueles professores e professoras que estão próximos da aposentadoria. Um exemplo, mulheres com 52 anos. Se por acaso estiver faltando 2 anos de contribuição, elas precisam trabalhar mais 2 anos, ou seja, 4 anos. Se aposentariam com 56 anos. Já a transição dos homens começa a partir dos 55 anos de idade. Ele vai ter que observar o período de contribuição que está faltando e também pagar 100% dessa contribuição. Bom, eu me posiciono a favor. Eu só lamento porque assim, o texto ele sofreu uma desidratada em nome da chamada governabilidade, né? E a reforma se faz necessária, mas tem que ser de uma forma igualitária, né? Para todos os setores, tanto o judiciário como o executivo, como o legislativo, a questão de segurança. Porque, pelo que a gente está vendo hoje em dia, no futuro próximo, terão mais pessoas, como é que se diz, aposentadas e poucas pessoas contribuindo. Vai haver uma quebra, né? E vai acontecer que não vai ter condições de pagar essas pessoas que contribuíram para poder ter o direito de receber a aposentadoria no futuro. Pelo texto aprovado na Câmara em primeiro turno, nada muda para os agricultores, trabalhadores rurais. Mulheres continuam se aposentando aos 55 anos e homens aos 60. Eu acho um absurdo, porque o trabalhador que trabalha durante muitos anos, viver até 60 e tantos anos, 80 anos, para poder conseguir uma aposentadoria, isso é um absurdo. Eu acho um absurdo muito grande, porque uma mulher com 50 anos, ela já não tem forças mais para trabalhar. Da mesma forma também é o homem, com 60, 70 anos, ele já não tem mais forças para trabalhar. Na verdade, nós sabemos que esse texto, ele não tem nada a favorecer o funcionalismo público, todos aqueles que trabalham nas instituições públicas do nosso país, né? Nós sabemos que a reforma da Previdência não vem beneficiar o trabalhador. Ela vem simplesmente tirar os direitos que foram conquistados ao longo dos anos, desde instalada a Constituição de 88. E se ela passa do Senado e o presidente sanciona, nós sabemos que a cada dia que passar, vamos ter mais dificuldades, principalmente na questão de aposentadoria do trabalhador. Professores são uma categoria especial dentro do texto de reforma da Previdência. O texto que foi aprovado em primeiro turno na Câmara mostra que os professores, os homens, se aposentarão com 60 anos de idade. Já as mulheres com 57 anos. Para isso ainda é preciso 25 anos de contribuição. Rapaz, eu nem sou contra nem sou a favor a respeito dessa reforma da Previdência não, entendeu? Isso é uma coisa que
O presidente novo entrou aí, quer fazer reforma para ver diminuir esse negócio aí. Nem sou contra, nem sou a favor não, disso não. Só sei que eu quero que ele entre como ele entrou na presidência aí, ajude a população brasileira que já vem sofrendo há muito tempo, entendeu? Com isso. Pelo que a gente escuta da mídia inteira e pelo exemplo que o Brasil se encontra no momento, pela situação do momento, sem a Previdência, não sei se os beneficiários receberão no futuro. Então, eu sou a favor e é necessária a reforma. Para os trabalhadores em geral, a regra geral é homens aos 65 anos e mulheres aos 62. Ainda tem que haver o tempo de contribuição, que é 15 anos. De acordo com a escala, é 60% do salário. Mas os homens que trabalharem acima de 20 anos, cada ano acrescenta-se porcentagem. A mesma coisa acontece com as mulheres. No fim dos 15 anos, para cada ano trabalhado, também tem uma porcentagem de 2% acima de cada ano. Policiais também vão entrar na reforma da Previdência. Os policiais vão ter que se aposentar agora aos 55 anos. Mas, por enquanto, o texto só faz referência aos policiais federais, rodoviários e bombeiros federais. No caso da Polícia Civil ou da Polícia Militar, eles ainda não entram na reforma. O texto não contemplou estados e municípios. Vamos ver agora se a coisa evolui no Senado Federal. A regra de transição para eles é: homens, 30 anos de contribuição e começando a regra aos 53. Mulheres, 25 anos de contribuição e a regra de transição aos 52 anos de idade. Lembrando que é preciso ter 15 anos em atividade e o pedágio a ser pago é de 100%. Ou seja, se faltar 2 anos, tem que trabalhar por 4 anos. Olha, eu não sou muito expert no assunto, né? Mas há quem diga que ela vai beneficiar uma classe, vai prejudicar outras. A gente tem visto o debate, tem acompanhado o debate na televisão, né? Por conta da situação e da oposição. Eu só espero que ela venha beneficiar a grande maioria do povo que está sofrido, né? Há uns itens que aumentam a idade e outros diminui. Pelo que eu entendi, a idade do agricultor continua a mesma, né? A mulher com X de idade, o homem com X de idade. E eu espero que o Brasil melhore, né? Se for para o bem do Brasil. Agora só tem uma coisa que eu não entendo. Por que é que o governo quer economizar 1 trilhão em tantos anos, né? Já que o povo está morrendo de fome, está passando tanta necessidade. Para que essa economia? Para onde vai esse trilhão, né? A reforma também trata da pensão por morte. Esposa, esposo, filhos menores terão direito a 50% da média dos salários, ou 50% do salário mínimo, mais 10% por dependente. Se o pensionista não tiver uma renda familiar, seu benefício não poderá ser menor que um salário mínimo. Parlamentares, no caso senadores e deputados, também se aposentarão. Mulheres aos 62, homens aos 65. Bom, em relação ao texto, nós tínhamos um texto apresentado pelo governo, que eu acredito que foi uma proposta exagerada do que o governo, ainda do que o governo almejava. Eu acho que, de acordo com os destaques que estão sendo colocados, em relação à busca por um reconhecimento de algumas classes, por exemplo, professor, a parte que envolve o trabalhador rural, principalmente, a adequação da mulher, por ela ter indiscutivelmente ter uma atividade praticamente dobrada, porque ela é responsável não por uma questão do machismo da gente, mas pelo aspecto da natureza, de ser mãe, de ter mais um apego aos filhos, e até pelo processo de parto, enfim, por tudo, dela ser mais dedicada ao trabalho de casa. E todas essas questões, elas estão sendo discutidas, foram discutidas em primeiro turno, algumas passaram, outras não, outros temas também, e a gente precisa aprofundar nesses três novas votações que faltam. A gente precisa discutir e ver realmente se essa proposta ela vai ser justa do ponto de vista com o trabalhador e justa também do ponto de vista com a economia do país. Olha, eu sou contra pelo seguinte: porque inúmeros problemas vai trazer para o trabalhador, como por exemplo a reforma da Previdência. O pau só vai cair nas costas do mais fraco, até porque a situação em que se encontra hoje o país, numa recessão, é muito grande. O pobre
que ganha menos do que um salário mínimo, na maioria das vezes o salário mínimo, que tem que se adequar com esse salário mínimo, está sofrendo. Dia 6 de agosto, de acordo com Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados, o texto volta, só que ele vai voltar para ser aprovado ou não no segundo turno. Se por acaso o texto for aprovado, vai direto para a CCJ do Senado, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Passando por lá, vai direto para o plenário, direto do Senado. Lá o governo vai precisar de 49 votos dos 81 senadores que estão por lá na casa. A verdade é que tem muito debate ainda para ser feito, muitas discussões. Por enquanto, a economia está em cerca de 930 bilhões de reais. O governo torce para que a economia feche num valor muito maior ou na casa dos 900 bilhões.